Dispenso a leitura da ata da sessão anterior e já passo a palavra ao senhor primeiro secretário, deputado Humberto Aidar, para proceder à leitura da matéria constante do expediente. Senhor presidente, não há matérias que constam do expediente, mas, ao mesmo tempo, senhor presidente, eu estou devolvendo todas as matérias que foram apreciadas na comissão mista, sessão que começou por volta de 10h30, terminamos às 13h30, então estou devolvendo os projetos para que Vossa Excelência possa incluí-los nessa sessão extraordinária que está se iniciando, senhor presidente. Perfeitamente. O momento é oportuno para apresentação de matérias. Primeiro, o deputado delegado Eduardo Prado. Tá, desliga o microfone aí. Deputado Eduardo Prado, para apresentação de matéria. Senhor presidente, tinha cortado meu microfone. Senhor presidente, eu apresento um projeto de lei devidamente encaminhado para a diretoria, que dispõe sobre a obrigatoriedade de prestação de socorro ao animal atropelado nas rodovias estaduais, né? Identificação dessas pessoas, que eles façam ali o tratamento, enfim, todo o procedimento de ressarcimento e prestação de socorro e até gastos com medicina veterinária, senhor presidente. Obrigado pelo carinho. Um abraço. Muito obrigado. Deputado Humberto Aidar, quer devolver? Já devolveu? Já devolveu para colocar na ordem do dia, não é isso? Mais ninguém para apresentar a matéria? Não havendo mais ninguém, eu passo a palavra ao senhor primeiro secretário para proceder à leitura dos projetos de lei apresentados na presente sessão. Não há projeto, senhor presidente. Perfeitamente. Não havendo projetos apresentados na presente sessão, nós já vamos entrar na ordem do dia. Senhores deputados, há devoluções de matérias oriundas da comissão mista, devolvidas pelo presidente da CCJ, deputado Humberto Aidar, e solicitadas a incluí-las na pauta da ordem do dia. Eu coloco em apreciação do plenário. Senhores deputados que forem favoráveis, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Sendo aprovado, eu passo a palavra já ao primeiro secretário para proceder à leitura da matéria constante da ordem do dia. Senhor presidente, o primeiro processo da pauta é o 6298, Governadoria do Estado, projeto que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional com utilização como fonte dos recursos oriundos de cancelamento de restos a pagar, referentes às transferências da União realizadas com base na Lei Federal 14.017, de 29 de junho de 2020. Está em discussão. Para discutir, deputado Henrique Arantes. Boa tarde, cumprimento a todos os nossos colegas e a todos que estão nos assistindo à transmissão. Eu declaro voto favorável ao projeto e gostaria também de comentar um tema que eu vi no jornal na semana passada. Eu vi que a Defensoria Pública do Estado de Goiás está recomendando à Polícia Militar a usar câmeras nas fardas dos policiais para gravar as abordagens, a atuação no dia a dia. Aí eu quero trazer uma problemática. Primeiro ponto, a Defensoria Pública não tem poder de mandar fazer nada. A Defensoria Pública são ali homens e mulheres que são advogados do povo. Então, se um cidadão que não tem recursos para ser defendido em uma ação, a Defensoria Pública tem que ir lá e indicar alguém para defendê-lo. Segundo ponto, a Polícia Militar do Estado de Goiás, inclusive, ela conseguiu diminuir a criminalidade nesse estado, porque ela tem liberdade de ação. Ela não vai abordar o bandido e falar: olha, com licença, senhor, o senhor, por acaso, tem uma pistola não registrada na sua cintura? Eu gostaria de, por gentileza, o senhor deixar essa arma no chão. Se ele fizer isso, ele vai tomar um tiro. Ele tem que abordar com firmeza. Então, essa atitude, caso aconteça, obrigar a polícia a pôr câmera em farda, vai tirar a possibilidade do policial ter firmeza na hora de abordagem. Eu não falo em abuso, eu não falo em tortura, porque isso é errado.
mas a firmeza vai ter. E eu já vi gente processando a polícia porque foi imobilizar a pessoa, puxou para trás para poder colocar algema e marcou, deixou marcado o pulso. Tem que marcar mesmo, como é que não marca? Eu não vou falar, se eu fosse policial, olha, senhor bandido, o senhor, por gentileza, pode virar as mãos para trás, que eu vou colocar algema no senhor com muita delicadeza. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Tenha convicção no que está fazendo. Então a Defensoria Pública está totalmente errada em tudo. Primeiro, na motivação. E segundo, na sua atribuição. Então, se alguém que publicou essa nota, eu não sei quem foi, não sei se foi o defensor geral, não sei se foi um defensor específico, mas se quer legislar, aí eu digo para os senhores, dispute eleição e vire deputado. Dispute eleição e vire deputado estadual e proponha tornar isso obrigatório em lei, porque isso é atribuição deste parlamento. Isso não é atribuição de órgãos específicos. Então, recomendar, não. Eu não vou aceitar isso aqui. Eu não vou aceitar mais tirar a nossa atribuição de deputado. É nós que podemos definir o que o Estado vai ou não fazer. Concordemos ou não, somos nós parlamentares que vamos definir por força de lei. E não um órgão específico que não tem força de definir através de lei. Então eu achei totalmente desrespeitosa essa nota que a Defensoria Pública publicou no Jornal Popular, dizendo que recomenda o Estado a fazer isso. Olha, por favor, o senhor não tem que recomendar nada, o senhor tem que cumprir a lei e fazer o seu papel dentro da sua legislação vigente. Então o senhor tem que defender o povo do Estado de Goiás. E aí quando eu falo defender o povo, é defender numa ação jurídica, e não achar que isso vai fazer com que o povo tenha menos ações para ser defendido. Até porque, se tiver menos ação, a defensoria não vai ser procurada. A defensoria tem que ser procurada justamente para defender o cidadão. Então, atenha-se no seu papel legal, atenha-se dentro do seu quadrado, porque esse quadrado de legislar é nosso aqui, de deputados estaduais ou deputados federais. Se tiver uma lei federal obrigando todo mundo, aí nós não podemos fazer nada. Enquanto não tem, quem pode fazer isso aqui em Goiás somos nós, deputados e deputadas estaduais. E no que depender de mim, isso não vai tornar realidade, porque eu sou terminantemente contra a polícia usar a câmera na sua farda, porque vai tirar poder de liberdade do policial colocar o bandido no seu lugar. Então, enquanto eu for deputado, eu vou brigar para que a polícia não use câmeras nem nas fardas e nem nas viaturas e nem rastreamento por GPS nas suas viaturas, porque a polícia tem que tratar bandido igual trata bandido e não igual trata autoridade. Deputado Thales Barreto. Obrigado, presidente. Quero saudar os deputados e deputadas que estão nos acompanhando nessa sessão extraordinária. Eu também sou favorável a essa matéria apresentada e também concordo com o que foi colocado pelo deputado Henrique Arantes. Não tenho dúvida que a polícia tem que ter essa sua autonomia de poder fazer o seu trabalho. Mas, presidente, eu estou ouvindo mais a esse pedido de discussão de matéria, aproveitando, em virtude que na sexta-feira, presidente, nós tivemos, 68 anos de emancipação política do município de Rial, município qual o Henrique representa e eu também represento, sou o deputado estadual eleito mais votado dentro do município, onde eu tenho muito carinho, onde tinha mais ou menos 17 prefeitos, desses 17, grande parte tem uma ligação forte comigo, porque eu também sou filho do Vale São Patrício, e lá eu sei da importância que tem também a presença do governador, a presença dos prefeitos, das autoridades, de poder melhorar a vida das pessoas. O objetivo é esse. E eu fiz questão, presidente, de cumprimentar as autoridades em nome do assessor do governo, Marcos Cabral. O Marcos Cabral tem uma história também de proximidade comigo, desde a época do PFL Jovem, nós participamos juntos dentro dessa militância. E o Marcos Cabral, muitas vezes aqui, eu dei algumas pontadas nele, eu quero aqui não continuar, esclarecer os fatos, que eu tenho certeza que muitas vezes a gente é induzido ao erro, né? E eu quero aqui me retratar em relação a isso. O Marcos Cabral tem uma história de vários mandatos de Santa Terezinha, teve suas contas aprovadas, a acusação que foi feita com ele na Codega, eu quero que ele provou e mostrou para mim que todos assinaram, não tenho dúvida
que ele não tinha nada a ver em relação àquela aquisição da área por Ciclano, por Beltrano. Então, eu queria deixar claro aqui da minha amizade que eu tenho com ele, da minha história que eu tenho com ele, e muitas vezes a gente bateu pesado aqui, e eu quero me retratar, o Marquinhos, porque a gente também tem uma amizade de muitos anos, de muita consideração com o outro, e eu tenho certeza que eu fui induzido ao erro, eu não tenho o direito de caminhar com o erro. Então, eu estou aqui me retratando, faço questão disso, que chegue a ele. Eu estava falando do deputado Bruno, ele está dando assistências aos prefeitos, do qual as cidades eu represento, de uma forma bem democrática, de uma forma não induzindo a eles a qualquer outro aspecto, mas sim buscando atender os municípios que precisam, sim, de ajuda do governo do Estado. Então, eu só queria reafirmar esse compromisso que eu falei com ele, que eu faço questão disso, e agradecer também pelo apoio a alguns prefeitos, no qual, na minha região, ele também atua, independente se ele seja candidato ou não. Eu acho que tem até que ser, mas de uma forma extremamente republicana, buscando atender a comunidade mais carente, né? Então, eu que sou filho do Vale de São Patrício, precisamos de muito. O governo não está tão presente como se fala aí em relação a algumas obras importantes que nós precisamos. Então, a gente vai estar fazendo o papel de oposição com responsabilidade. Cheguei a falar ao governador que foi importante para as pessoas do nosso estado, eu faço questão de votar a favor. E o que tiver errado, eu faço questão também de poder, como oposição, fazer o trabalho de esclarecimento para que o estado também possa fazer o bem e corrigir os erros que forem necessários. Então, eu não vou nem usar meu tempo todo, eu só queria reafirmar esse compromisso com o próprio Marcos Cabral. Obrigado, presidente. Ok. Encaminhar voto, deputado. Só um minuto, prefeito. Encaminhamento de voto, encerrada a discussão, para encaminhar voto, deputada Leda Borges. Senhor presidente, boa tarde. A nossa relação com Vossa Excelência nessa casa é de muito respeito. O senhor é um homem muito articulado. Acho até, na minha opinião, e eu estou fazendo esse preâmbulo, senhor presidente, porque a gente começa a se sentir incomodado de parecer que nós estamos fazendo oposição extremada. O senhor sabe, Vossa Excelência, os nossos colegas sabem, que a nossa responsabilidade aqui ela é igual, não existe situação e oposição. Existem pontos de vista e existe uma votação e um posicionamento de muito respeito e com argumentação, não é? Eu ando me sentindo incomodada, não com Vossa Excelência jamais, mas porque a nossa posição, a minha posição, não vou falar nossa, é de muito respeito a Vossa Excelência, a casa e até o governo, que por muitas vezes quem dá quórum nesta casa somos, e essa história de oposição à situação, todos nós temos voto, estamos eleitos com muito sacrifício e damos quórum por entender que as matérias são importantes. Essa história de que parece que nós estamos votando tudo contrário, isso não está bom. Eu quero reafirmar, todas as vezes que Vossa Excelência, claro, o senhor me respeita muito, nunca me chamou ao seu gabinete para arrumar um voto que seja comigo. E eu reconheço todas essas questões. Agora, daí, os nossos colegas começarem a tentar colocar de que nós somos oposição a qualquer preço. Não. Hoje nós votamos, eu e Antônio e outros deputados, votamos coisas importantes, todas, mas com a nossa observação, com o nosso respeito à casa, aos projetos e principalmente a nossa coerência parlamentar, né? Então, eu queria fazer esse adendo, senhor presidente, tanto que essa matéria, por exemplo, eu creio que eu já devo, na comissão mista, ter votado favorável, eu não ouvi, eu estava prestando atenção no pronunciamento dos meus colegas, e me perdi no número do projeto que o senhor já elencou para mim. Mas hoje, nós votamos, e eu votei, a maioria, senhor presidente. Nós não queremos ser taxados aqui
de que somos irresponsáveis e de que os independentes ou os da base, o senhor entendeu? Nós somos responsáveis, sim. Com certeza, deputado. Eu quero aqui deixar muito claro o respeito que a mesa diretora tem com a posição de qualquer um parlamentar. Eu tenho certeza que o intuito de vocês, dentro da coerência que cada um tem e do ponto de vista político, é para tentar melhorar alguma matéria. Claro que, às vezes, por a base ser maior, acabam sendo voto vencido. Mas essa casa, enquanto eu estiver aqui na presidência da mesa diretora, todos os parlamentares, independente de posição política, terão direito de voz, de voto e a coerência de votar conforme a sua consciência, o que acha melhor. Isso nós não abriremos mão nunca. O parlamento faz parte da democracia e ganhar ou perder uma votação, isso faz parte. Agora, nós não vamos abrir mão de dar a oportunidade para cada um parlamentar expressar a sua vontade, usar do regimento como tem que ser usado, pedir vistas das matérias, fazer emendas, fazer voto em separado, tudo que for necessário, e se ganhar no convencimento e no voto, a matéria será aprovada com certeza. Então, da nossa parte, pode ter certeza que todos os parlamentares, vocês que são oposição e oposição coerente, e eu sou testemunha disso, vocês terão sempre o nosso respaldo em poder fazer a defesa do que vocês acharem que é certo e o ponto de vista de vocês sempre será respeitado. Eu coloco em votação, solicito a liberação do placar eletrônico. O projeto de lei que está sendo votado agora é o 2021-6298, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional com utilização como fontes dos recursos oriundos de cancelamentos de restos a pagar referente a transferências da União realizadas com base na Lei Federal 14.017 de junho de 2020. Está liberado para votação. Com 24 votos, está aprovado em primeira discussão e votação. A segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação. 6301, Governadoria do Estado. Altera a Lei 13.532, de 15 de outubro de 99, que dispõe sobre a transformação da Companhia de Habitação de Goiás em Agência Goiana de Habitação. Está em discussão. Deputada Leda Borges, depois deputada Mauri Ribeiro. Senhor presidente, hoje, colegas, deputada Adriana, todos que nos assistem, essa matéria foi bem debatida na comissão mista, a quem nós agradecemos, deputado Humberto Aidar, pelo respeito que tem a todos os deputados, pela paciência que Vossa Excelência tem conosco, de permitir a nossa fala.
em uma discussão tão rápida em projetos tão importantes. Presidente, a minha posição acerca deste projeto, ele foi muito bem explicada para os meus colegas e para quem nos assiste. O que eu entendo, senhor presidente, esse projeto está dando à AGEAB uma situação de que ela não tem expertise para isso. A AGEAB, ela tem expertise para os programas de habitação, e que eu ainda não vi, porque na minha região colocaram não sei quantos imóveis, senhor presidente, mas tudo dos contratos anteriores. Agora a AGEAB vem com um projeto de zero custo, ótimo. Se é essa forma que o governo quer fazer de zero custo, que é a classe C, das pessoas que não podem pagar nenhum real, a gente fica ainda mais feliz vendo a vulnerabilidade sendo atendida. Só que não está acontecendo o projeto. E aqui está falando que a AGEAB vai mexer com saneamento básico, está falando que a AGEAB vai mexer com iluminação, que a AGEAB vai mexer com asfalto, que a AGEAB vai fazer, vai sair da meta dela, que é a habitação. Não, mas Leda, isso também é habitação. Não, isso não é habitação. Saneamento básico é necessário para a casa? É. O governo vai pagar infraestrutura, saneamento e iluminação? Não. Nós sabemos que não. Então, senhor presidente, eu não vou ser favorável, colegas, a este projeto, por conta das atribuições dadas à AGEAB, que não são de habitação. A AGEAB tem que correr para construir essas casas de custo zero para o povo. Até agora, construir 50 casas, 20 casas, eu como prefeita construí foi 428 moradias pelos PACs, gratuitas para a comunidade. Então a gente vem aqui externar que essa missão, ou esse know-how, ou essa expertise não é da AGEAB. Precisaria ter se discutido mais. A AGEAB faz obras pequenas, como conselho tutelar, constrói, ou manda o recurso, centros comunitários, praças e casas. Agora, saneamento básico, dá-me o favor. Você está dando atribuição dupla para dentro de um mesmo governo, dentro de unidades do governo, não é? Então, a minha explanação, senhor presidente, nobres pares, é a mesma da comissão mista. Não vejo urgência nesse projeto. Duplicação de metas, para que tem a Goinfra só para asfalto de GOs? Não é verdade. Para que tem a Saneago? Então, nós estamos tendo duplicidade de missões, de metas. E não vejo essa urgência. Precisa que a AGEAB construa casas. E os outros órgãos continuem o seu trabalho. Isso não é para agilidade. Agilidade é construção. Agilidade é construir as casas para os vulneráveis. Claro que precisa de asfalto, de saneamento, precisa de iluminação, mas já há órgãos do Estado para tal. Muito obrigada, senhor presidente. Devolvo o projeto. Encerra a discussão, deputado Amaury Ribeiro. Boa tarde, senhor presidente, boa tarde a todos os deputados. Eu quero dizer aqui que sou favorável ao projeto
Nós tivemos agora, no dia 6, último dia 6, deputado Bruno Peixoto, a reunião do Concefaz, que é o mesmo Confaz, aonde decidiram sobre a remissão ou não remissão das multas de GTA. E aqui eu quero falar ao nosso deputado, doutor Hélio, que é um dos deputados mais aguerridos para essa remissão, para que o Estado se recomponha do erro que fez a mais de 50 mil produtores rurais. São mais de 350 mil multas aplicadas, multas milionárias, aonde o valor da multa supera o valor do tributo. Eu já disse isso aqui. É como se a multa, deputados, pelo produtor tirar o GTA e não tirar a nota fiscal que é isenta, fosse como se estacionar na contramão e a multa, para isso, fosse o valor do seu veículo, ou maior do que o valor do seu veículo. É isso que está acontecendo com essas multas de GTA, que foram aplicadas, vamos deixar bem claro, no governo passado, de 2013 a 2017, aonde o governo reconheceu a sua falha, e através dessa casa e do Confaz deu a remissão, e depois o próprio governo voltou atrás e cancelou o que tinha feito e deixou essas multas recaírem nas costas do governo atual. É uma vergonha. Para que nós possamos ter, deputada Leda, remissão, nós temos que ter autorização dos outros 25 estados brasileiros. Se um estado votar contra, é negado a remissão. Ninguém mais do que essa casa sabe o que esse estado precisa. E eu acho um absurdo outros estados, Pará, Minas Gerais, Espírito Santo, Pernambuco, Rio Grande do Sul, votarem uma decisão que deveria ser nossa, dessa casa, desse estado. E nós, senhores deputados, aqui eu falo aos 40 deputados dessa casa, precisamos buscar uma forma de dar remissão, ou no mínimo, cobrar um valor onde o produtor possa pagar. E para isso, eu e o deputado Hélio de Souza estamos colocando uma emenda a um projeto nessa casa, para que o valor cobrado não possa ser superior ao tributo. Isso existe, é lei. Nós não estamos reinventando a roda. Então eu quero aqui pedir ao deputado líder do governo, Bruno Peixoto, nós temos o processo do Refins, que está correndo, e nós precisamos mais de uma vez de adiar o parcelamento para que nós, dessa casa, possamos buscar, os 41 deputados dessa casa, uma forma de não deixar, e aqui eu cobro da Secretaria de Economia, que está aqui representada pelo Danilo, que a secretária também busque uma forma de não prejudicar, porque esses produtores estão com os nomes negativados por um crime e por uma dívida que não cometeram. E nós, como representantes do povo nessa casa, não podemos aceitar. E o Estado tem, volto a dizer, deputado Hélio, o Estado tem que reconhecer que errou e buscar uma forma de se redimir desse erro. E a única forma de fazer isso é dar remissão a esses produtores, de alguma forma, ou então que o projeto meu e do doutor Hélio seja acatado, aonde o valor da multa não pode exceder o valor do tributo. E é isso que está acontecendo nessas multas de GTA, que são vergonhosas ao nosso Estado. Está dado o recado. Deputado Maiklin Carreiro. Presidente, eu tive um probleminha técnico para entrar na sala. A discussão é sobre o projeto da AGEAB, correto?
Correto? Isso. Então, eu quero aqui pedir oportunidade para falar, reiterar meu apoio a esse projeto, meu voto favorável a esse projeto, por se tratar de um projeto importante, né, de interesse público, e principalmente o interesse de moradia das pessoas que precisam, né, de famílias aí que estão passando momentos difíceis e tendo que pagar aluguel. E por isso também ressalto a urgência de nós votarmos essa matéria. Dizer que a princípio teve uma discussão, eu acho que também pela forma que a ementa foi construída desse projeto, como se fosse uma lei para alterar, no caso, essa autarquia para uma agência, mas na verdade ela é agência desde muitos anos. O projeto é simplesmente para autorizar que a GEAP possa apresentar projetos e executar também infraestrutura urbana, o que eu disse que é imprescindível para moradia. Eu quero destacar que muitas vezes, preste atenção, o Estado pode dar as casas das moradias, construir as moradias, e o município, que é principalmente os municípios pequenos, os municípios que não tem muito receita, não tem muito orçamento, não tem condição de construir a infraestrutura adequada, a infraestrutura básica. Se nós olharmos o passado, nós vamos ver quantas moradias foram construídas aí em bairros onde não tem sequer um asfalto, onde não tem galeria pluvial, onde não tem infraestrutura urbana mínima exigida pelo Estatuto das Cidades. Então, o projeto é de muito bom grado. Eu quero aqui destacar a competência do presidente Lucas na GEAP. Tenho certeza que fará um grande trabalho com a aprovação dessas matérias aí, do projeto que autoriza a GEAP contratar serviços de pessoas jurídicas e físicas para execução de projetos, para infraestrutura. E também o outro projeto nós iremos discutir aí da subvenção de 350 milhões que serão investidos em moradia para mais de 4 mil e tantas famílias. Então, esse é o meu voto. Devolvo a palavra ao presidente. Encerrada a discussão, para encaminhar voto, deputado Hélio de Souza. Senhor presidente, deputado Lissau, eu quero agradecer aí pela oportunidade e dizer que a leitura que eu faço dessa questão é que, querendo ou não, sabemos que a Saneago, no futuro próximo, poderá ser privatizada. E, querendo ou não, quem está em vista de ser privatizado não vai fazer investimentos em localidades que não sejam rentáveis. No caso, os pequenos municípios. Então, considerando que o Estado não pode, na questão habitacional, ficar na mão da dependência da Saneago, e considerando que provavelmente as pequenas cidades não serão atendidas porque não são rentáveis do ponto de vista econômico, que me leva a acreditar que eu tenho que votar favorável a esse projeto. Ele vai dar autonomia para que o Estado possa, de uma maneira muito firme, fazer seus projetos habitacionais. Então, eu votarei favorável a esse projeto, dentro dessa leitura que eu entendo que os pequenos municípios poderiam ser prejudicados. E, portanto, eu entendo a relevância da moradia. Agora, eu quero voltar naquilo que foi levantado aí pelo deputado Amaury Ribeiro e que é uma obrigação dessa casa de buscar resolver a questão. E eu disse para ele pela manhã que vamos esperar mês de agosto, quando nós vamos conversar com todos os deputados, porque nós temos em comum aí, eu e o deputado Amaury Ribeiro, duas ações que podem ser feitas. Uma relativo a um veto dentro de um projeto do governo, uma questão pertinente, que é a questão tributária, em que nós colocamos de uma maneira muito concreta que, do jeito que está, o servidor, o pequeno proprietário, o fazendeiro, não tem condições de pagar essas multas abusivas. E, portanto, nós vamos discutir com os senhores deputados o parcelamento em 300 meses, que aí, querendo ou não, seria pelo menos possível de se paliar essa questão do pagamento ao longo aí de 25 anos. Então, é uma questão que nós vamos debater. E, da mesma maneira, nós vamos debater de uma maneira firme, porque nós temos jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal de Justiça, melhor dizendo, em que considera que o valor
da multa não pode ser superior ao tributo. Nesse caso, é uma aberração que se faz, porque o que nós estamos debatendo, aquilo que é concreto, é que essa matéria, os proprietários rurais não tinham que pagar ICMS. Agora, além de não ter que pagar, pagam a multa que está fora daquilo que se considera controle pela jurisprudência nacional. Então, encerrado o encaminhamento de voto, eu solicito a liberação do placar eletrônico. Liberado para votação. (23 votos, 21 favoráveis, 2 votos contrários). Está aprovado em primeira discussão e votação. A segunda discussão e votação. Senhor presidente, processo em fase de primeira discussão e votação. 6302, Governadoria do Estado. Cria o programa Mães de Goiás e dá outras providências. Senhor presidente. Só um minuto, deputado. Questão de ordem. Está em discussão e tem emendas para serem recebidas. Emenda do deputado Carlos Cabral, emenda do deputado Antônio Gomide, emenda da deputada Leda Borges. Mais algum deputado que quer emendar essa matéria? Não, né? Não, Antônio Gomide está aqui já. Antônio Gomide, Carlos Cabral e Leda Borges. Mais nenhum? Presidente, pela ordem. Espera aí, só para me ver as emendas aqui. Deputado Hélio Souza. Senhor presidente. Deputado Hélio Souza, tem a palavra. Senhor presidente, eu falei há pouco que eu iria votar favorável à matéria anterior. Tentei votar, mas infelizmente não foi possível. Eu gostaria que, se possível, constasse em ata que eu votei favorável à matéria da AGEAP. Muito obrigado, senhor presidente. Perfeitamente. Consta-se em ata, solicito que conste em ata a votação do deputado Hélio Souza favorável à matéria anterior. Eu dou uma palavra, questão de ordem, para o deputado Antônio Gomide. Então, apenas um equívoco em relação a essa questão da emenda de plenário. Eu tinha feito a emenda já na comissão, quero manter só da comissão, como já foi feito o debate, tiro a emenda de plenário, a minha. Senhor presidente, o deputado Gomide está pedindo que retire a emenda dele em plenário. Retirada a sua emenda e tem uma emenda aqui do deputado delegado Eduardo Prado. Senhor presidente, só questão de ordem. Qual que é o projeto aí? Porque eu ia emendar o outro. Esse aí é o das mães? Uai, Vossa Excelência não sabe o que emendou não, deputado? Não, sei sim. É porque distorceu aí. Esse aqui é o das mães de Goiás. Ah, então beleza. Então eu vou tirar minha emenda, então. Tira. Então vamos tentar convencer aqui a deputada Leda e o deputado Carlos Cabral. Se permanecer a emenda, nós só vamos conseguir acabar essas votações na quarta-feira. Mas se vocês quiserem permanecer a emenda, tem todo o direito. É o pedido que eu faço do coração. Tem a palavra a deputada Leda Borges. Senhor presidente, todas as emendas que eu apresentei na comissão mista foram rejeitadas. E o que eu gostaria de dizer a Vossa Excelência e à Casa é que
Só isso que eu quero falar, porque o senhor não estava presente. Há uma incoerência. A gente coloca R$500 bilhão para um outro projeto que tem 19 milhões para um projeto meia boca. Esse é um projeto meia boca. Não foi estudada a parte técnica da secretaria, os técnicos efetivos não analisaram o projeto, tem erros sobre a questão do CAD único aí, sabe? Tem coisas que não sabe nem como o governo vai conseguir medir para poder atender de 0 a 6. Quer dizer, você não tem mãe grávida? Você não tem mãe vulnerável de 7 a 17? Então, assim, infelizmente, eu vou dar a minha demonstração, a minha demonstração de respeito ao seu pedido e à casa e aos meus colegas, que eu não vou viajar, para mim tanto faz, quarta, sexta, domingo, final de mês. Mas, em respeito a tudo isso, ao senhor, eu vou retirar, mas, senhor presidente, há erros aí, técnicos. As minhas emendas, elas são técnicas. São emendas só para ajudar mais ainda o projeto. Até nome, eu acho, que não é Mães de Goiás, quer dizer que quem está grávido não é mãe de Goiás, quem tem filho até 17 anos não é mãe de Goiás, 19 milhões só num projeto desse, tem como melhorar, senhor presidente, e eu apresentei tecnicamente, mas houve uma análise aqui prévia do líder do governo. A emenda... Tá bom, deputada. Obrigado, viu, deputada? Deputados, deputado Carlos Cabral acabou de falar comigo por telefone, também retirou a emenda a nosso pedido. Então, retirando todas as emendas, eu coloco em discussão. Para discutir, deputado Antônio Gomide. Senhor presidente, eu quero fazer a discussão desse projeto. Primeiro, Bruno, líder do governo, vocês precisam estar mais sensíveis a receber emendas nas comissões e também plenário. É preciso acatar não só aquilo que o secretário, que o governo quer, mas que possa permear um pouco do pensamento geral dessa casa. Essa casa é uma casa plural, e que pode contribuir muito com os projetos do governo estadual, e principalmente sobre esse caso específico desse projeto Mães de Goiás. O que a deputada Leda, o deputado Humberto disse, é correto. E vou dar um exemplo aqui, assim, com tranquilidade. O número de domicílios de mulheres chefes de família com filhos enteados de 0 a 6 anos, colocado nesse projeto, vai beneficiar na faixa de 40 mil famílias. Mas vejam os senhores, em Cocalzinho de Goiás vai ser beneficiado 916 mulheres. Em Rio Verde vai ser beneficiado 1.887 mulheres. Em Alexânia vai ser beneficiado 1.150 mulheres. Em Anápolis, vai ser beneficiado 782 mulheres. Em Goiânia, 10.800 mulheres. Eu pergunto ao senhor, está correto isso? Não está correto. Está equivocado os dados. Então, está correto o que a deputada Leda está dizendo. O projeto precisa ter um carinho maior. Não é porque é do governo que está certo. Todos nós queremos acertar. Aqui os deputados têm intenção do melhor. E aí não é situação ou oposição, nós queremos é melhorar o projeto. Estou dando um exemplo aqui de erro técnico, de erro formal.
Tentamos corrigir isso na comissão, fomos rejeitados. Estamos aqui trazendo apenas para dizer ao líder do governo, está errado tecnicamente, e os números estão equivocados, e nós estamos aprovando números equivocados. Esse é o primeiro passo. O segundo ponto que eu gostaria de levantar é que nós temos hoje em Goiás mais de 20 mil mortes por Covid. E esse é o problema principal do estado de Goiás nesse momento. O que nós temos lutado nessa casa? Para que o governo estadual pudesse apresentar um programa de renda mínima, como foi feito nos outros estados, pelo menos mais 17 estados. O quadro da fome não é diferente de Goiás e dos outros estados. Agora, em Goiás, nós temos um detalhe importante, deputada Mauri. Em Goiás, a principal causa da fome não é falta de alimento. Alguns estados, sim, do Nordeste, inclusive. Aqui não, aqui nós produzimos. A principal falta de alimento aqui em Goiás é uma falta de política econômica que possa renda e dar geração de emprego, obviamente, de uma política pública do estado, do governo. Nós precisamos entender isso. Quando eu digo isso, é porque nós temos condição de fazer um programa de renda mínima de verdade, e não apenas fazemos com que tenhamos um quadro que beneficie apenas crianças até 6 anos de idade. Nós precisamos aproveitar o CAD único que nós temos do Bolsa Família. E o Bolsa Família já está cadastrado em todo o estado de Goiás, em todas as cidades. E se nós pegarmos esse parâmetro, nós podemos fazer uma complementação do Bolsa Família. E aí nós vamos ter uma distribuição real. Tá? Eu quero dizer isso apenas como contribuição para o governo, para o líder do governo, porque nós queremos que o projeto seja um projeto que venha ao encontro das pessoas que estão passando fome nas cidades, e não são poucas. E como eu disse, nós queremos que não exista erro técnico, como nós mostramos aqui, mas também que politicamente seja justo. Por isso que nós temos Bolsa Família distribuído em todos os municípios, e o CAD único, que é o cadastro único das pessoas mais necessitadas, daquilo que socialmente nós precisamos melhorar no estado de Goiás. Devolvo a palavra, senhor presidente. Para discutir, deputada Leda Borges. Senhor presidente, nobres pares, deputada Adriana Corse, todos que nos assistem. Senhor presidente, nós retiramos as nossas emendas porque nós entendemos que a base não quer que a gente contribua com as nossas ideias e com a nossa experiência. Na verdade, o sistema informatizado que unificou o cadastro único como sendo o eixo legal, o eixo técnico para as famílias em vulnerabilidade que recebem o Bolsa Família e a transferência de renda, foi na minha gestão de secretária de Estado. O programa, ele é informatizado, e eu creio que o governo do Estado, a Secretaria de Desenvolvimento Social, ela irá utilizar esse sistema informatizado, que nós não compramos, não, esse sistema. Foi desenvolvido por técnicos efetivos da Secretaria Cidadão, hoje chamada Desenvolvimento Social. Bem, pelos dados, o que eu percebo, se houver a desculpa, deputado Antônio, de que houve um erro crasso, eu já vejo como politicagem. O Cadastro Único da Assistência Social, e eu tenho todo acesso a ele, traz exatamente todas as famílias do Brasil, não só de Goiás, com vulnerabilidade. Eu continuo dizendo que nós vamos votar favorável, mas sabendo que esse projeto é um projeto meia boca, é um projeto que não ouviu os técnicos da secretaria, é um projeto
que não foi estudado pelos técnicos da secretaria efetivos, que ainda continuam por lá. Esse projeto, Mães de Goiás, ele vai atender a uma faixa bem pequena de mães. Na verdade, esse projeto é da primeira infância. O nome deveria, inclusive, ser outro. Porque quando eu limito Mães de Goiás a 0 e 6 anos, eu estou dizendo que ninguém mais é mãe. Só se tiver criança de 0 a 6 anos. Isso é primeira infância. Os critérios que estão colocados, senhor presidente, há critérios aí que não vai ter como balizar, que são perguntas que não compõem o Cadastro Único da Assistência Social. Vossa Excelência sabe que a minha gestão de secretária levou com transparência o programa de transferência de renda. Os 246 municípios tinham o programa de transferência de renda, que é esse agora meia boca, só para a mãe que tem criança de 0 a 6 anos. Mas é claro, para quem não tem nada, já é um avançozinho. Pena que chegou no final do mandato, né? Pena um estado superavitário começar a fazer programas fora da política pública estadual. Ela está fora. Esses benefícios não estão sendo olhados como política pública de desenvolvimento social, porque ele é fatiado. Ele não está olhando na integralidade os vulneráveis. Senhor presidente, o estado de Goiás tem hoje, de 0 a 17 anos, entre extrema pobreza e pobreza, 383 mil crianças e jovens. Esse programa não vai atender nem a 30 mil, que seja 40 mil. Como é que que essa casa analisa recurso para cobrir déficit de empresas mista, de economia mista, e gasta apenas 19 milhões num projeto social? Isso é muito pouco. Nós vamos votar favorável, mas com essas observações de que os critérios são muito sérios, que o CAD único realmente funciona, que é o documento, o cadastro oficial para qualquer tipo de transferência de renda, seja federal ou estadual. Muito obrigada, devolvo a palavra, senhor presidente. Muito obrigado. Encerrada a discussão, para encaminhar voto, o deputado, a delegada Adriana Corsa. Muito obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todos os colegas, colega deputada Leda e colegas trabalhadores da Assembleia, todos que nos acompanham. Este projeto, a princípio, eu fico satisfeita com ele, porque há muito tempo estamos aqui colocando a situação de miséria, sofrimento que a nossa população está vivendo, devido a vários fatores, entre a pandemia, políticas econômicas equivocadas do governo federal. O que acontece aqui? Temos milhares de famílias, de pessoas passando necessidade, mesmo num país tão rico e num estado tão rico como o nosso. Então, eu fico satisfeita. Mas quero aqui me somar à voz da deputada Leda, que é uma pessoa que entende desse assunto, trabalhou com essa questão há muito tempo, e quero também lembrar do meu trabalho com crianças e adolescentes em todo o estado de Goiás, como delegada de proteção à criança e adolescente, o que me deu acesso a muitos desses cadastros e informações. E nesse sentido, colocar que o número de mães atingidas por este projeto é ínfimo em relação às famílias que realmente necessitam, nesse momento que nós vivemos, onde milhares de famílias vivem em situação de insegurança alimentar. Portanto, votarei favoravelmente ao projeto. Acredito que ele é excelente, mas ele pode e deve melhorar. Então, eu deixo aqui a minha solicitação ao governo do estado, através do líder do governo, que seja revisto. Se vocês analisarem o número de famílias em situação de
insegurança alimentar divulgado recentemente na imprensa nacional, o número é bem maior de famílias que necessitam. Além disso, importante que o deputado Gomide chama atenção sobre o número de famílias em cada município. Não é possível que um município tão pequeno tenha mais pessoas atendidas do que Anápolis, por exemplo. Isso demonstra uma disfuncionalidade dos critérios de escolha, que não podem ser políticos. Não se existe mais hoje em dia, com a dificuldade que as famílias estão passando, um programa como esse servir a critérios políticos. Ele tem que servir a critérios de necessidade. E por isso solicito, reiterando que votarei favorável, ao contrário do que muitos dizem aqui, nós da oposição geralmente votamos favorável sim aos projetos, mas ele pode e deve melhorar. E isso pode ser feito pelo governo, porque nós temos um Estado superavitário, como a secretária de Economia falou em entrevista, e, portanto, isso é perfeitamente possível. E eu deixo aqui esse pedido, reivindicação e solicitação. Obrigado, senhor presidente. Para encaminhamento de voto, deputado Maicon Carreiro. Presidente, quero reiterar o meu apoio a essa matéria, meu voto favorável, e novamente destacar o grande trabalho que o governo do Estado de Goiás tem feito no social. Eu vejo, claro, os deputados defendendo aí a ampliação do projeto, e esse também é o meu sentimento, mas nós temos que ter coerência aí e temos que ser conhecedor das contas públicas. Eu vejo os deputados defendendo aí que o Estado hoje é superavitário, e por isso nós temos que reconhecer e dar parabéns ao governo, que tem feito uma boa gestão para isso. É sabido e ressabido a situação fiscal que o Estado de Goiás foi encontrado por esse novo governo. E hoje já consegue aí, recuperando as suas contas, criar grandes programas de transferência de renda. Hoje mesmo nós estamos em pauta agora 5 programas de transferência de renda. E claro que tem deputado ainda que está achando que é pouco. Vamos avançar mais. E por isso que os deputados têm que ter muita coerência nas suas votações, saber que para criar programas de transferência de renda, ampliar programas de transferência de renda, tem que haver equilíbrio fiscal. Por isso foi importante, lá atrás, nós votarmos pela PEC do teto, que vai permitir que o Estado ingresse um novo regime de recuperação fiscal, obviamente parcelando aí, diluindo as suas dívidas públicas, para que sobe dinheiro para investir, sabe em quem? No cidadão goiano e principalmente aquele que mais precisa. Sem mais, presidente, obrigado. Encerrado o caminhamento de voto, eu solicito a liberação do placar eletrônico. Liberado para votação. (26 votos favoráveis) e está aprovado em primeira discussão e votação a segunda discussão e votação. Senhor presidente, processo em fase de primeira discussão e votação 6300. Autoriza o chefe do Poder Executivo a conceder subvenção econômica em favor da Agência Goiana de Habitação, AGEAB, da Indústria Química do Estado de Goiás, IQEGO, da Metrobus, Transporte Coletivo SA e da Goiás Telecom, até o montante de R$ 410.077.000 para os fins que especifica. Está em discussão.
Para discutir, deputada Leda Borges, depois deputado delegado Eduardo Prado. Presidente, eu vi que o senhor estava ansioso pela resposta, mas o doutor Hugo estava chegando, eu não gosto de atropelar o serviço, sabe? Eu respeito aí, eu deixei para ele responder para o senhor. Eu até sei o que é. Senhor presidente, nobres pares, deputada Adriana Corsi, todos que nos assistem. Senhor presidente, esse projeto, ele vem na contramão do que já votamos aqui. Primeiro, na contramão desse discurso de que o governo tem feito muito pelo social. Nada. Nada. O deputado que me antecedeu falou sobre habitação, ainda não tem nenhuma habitação pronta de custo zero. Tudo que está sendo entregue são aqueles contratos que começamos de programas de subsídio. Subsídio de R$15 mil pelo Estado, junto com o governo federal e empresa. E as casas são cobradas, são financiadas. Isso é um ledo engano, essa história de custo zero até agora de habitação. Segundo ponto, senhor presidente, acabamos de votar um projeto meia boca, Mães de Goiás, só é mãe de 0 a 6 anos. E não é por irresponsabilidade não, meu colega deputado, é porque são projetos meia boca, sem ouvir técnicos, sem sentimento, é só para daqui a um ano fazer campanha de reeleição. Que quem pensa no povo já tinha agido. Esse projeto, senhor presidente, ele vai estar dando subvenção econômica a empresas que esta casa aprovou com meu voto contrário de quase R$500 bilhão para empresas que vão ser vendidas. Empresas que serão vendidas. Quase R$500 bilhão para cobrir déficit. Esse projeto não tem uma planilha para dizer de déficit. Esse projeto não tem um estudo, não tem uma discussão. Como que se investe 19 milhões com o povo e vai colocar R$500 bilhão em empresas, na sua maioria nesse projeto, que estão para serem vendidas com autorização desta Assembleia, desta Casa, com o meu voto contrário. Então, senhor presidente, isso aqui é muito grave. Não venha me dizer que o dinheiro para subvenção na AGEAB é para construir casa. Não é verdade. Não está escrito isso no projeto. E o que não está escrito não é lei. Não adianta o líder do governo falar, não, é para construir casinha. O outro líder do governo, que é o Maclin, não, é para construir casinha. Não está nada escrito aqui, vocês que nos assistem. Está escrito aqui que é R$500 bilhão para subvenção econômica de empresas que têm déficit. Palavra o vento leva. Senhor líder, senhores líderes, que eu acho que o Maclin vai querer ser líder também. O deputado Maclin. Palavra o vento leva. Estando escrito, o vento já leva. Tem 3 anos que nós temos programas sociais em lei, sendo descumpridas. Sendo descumpridos. Então, esse projeto aqui não tem uma planilha para a gente saber. É para pagar o quê? É para pagar folha? É para pagar qual déficit de cada empresa que aqui está? Não, mas para a AGEAB é para construir casa. Não, esse programa foi lançado há tanto tempo. O deputado Maclin disse que já entregou não sei quantas casas. Uai, com qual dinheiro? Se agora que vai ser aprovado na fala do governo, que é a partir de agora, a hora que o dinheiro chegar lá, que é para construir as casinhas. Como que se lança projeto sem dinheiro? Sem recurso em caixa? Então eu jamais, neste projeto, não terá meu voto, senhor presidente,
pela incoerência desse projeto, pela falta de respeito a essa casa, que não tem uma planilha, Antônio Gomide, deputado. Não tem uma planilha para saber com o que vai gastar R$500 bilhão. Agora, para ajudar os vulneráveis, para transferir renda para quem está com fome, para as crianças, para os idosos, aí é só 19 milhões. Sou contra, senhor presidente. Obrigada. Deputado delegado Eduardo Prado. Senhor presidente, caros colegas, eu queria só reiterar todas as minhas proposições que eu fiz na comissão mista. Inclusive, eu levantei esse tema, muitos não tinham observado isso. Fiz o voto em separado, que foi rejeitado pelo líder do governo, e as razões pelas quais eu coloco aqui algumas ponderações são razões técnicas. Não são razões de mera questão de ser oposição ou não. Na comissão mista, apresentei o voto em separado simplesmente para que nós pudéssemos encaminhar este projeto em diligência para a Secretaria de Economia. Isso é feito de forma corriqueira em todos os projetos, inclusive naquele da redução do ICMS dos combustíveis de minha autoria. São vários projetos de deputados que diligência, elas são corriqueiras e é algo comum nas comissões. Agora, esse projeto aí está dando subvenção econômica, ou seja, recurso público para a GEAB, para a IQEGO, para a Metrobras, para a Goiás Telecom, no valor de quase R$500 bilhão. De acordo com a Lei 4.320, essas subvenções, e o próprio projeto de lei, ela especifica aí que é o déficit em relação a esses órgãos. Só que nós não temos qualquer tipo de planilha, e nós não temos qualquer tipo de orientação da Secretaria da Economia, e nós aprovamos nessa Assembleia Legislativa a Lei 2762, em janeiro de 2020, que autorizou o Estado a vender, a desestatizar esses mesmos órgãos aí, essas mesmas autarquias que estão recebendo quase R$500 bilhão. Ou seja, a incongruência é gigantesca. Como é que nós vamos dar R$500 bilhão para essas empresas se nós não sabemos, inclusive, qual é a realidade econômica que está justificando essa subvenção? Aí o líder do governo, na própria comissão mista, rejeitando a diligência para a Secretaria de Economia, ele justifica que os recursos são para pagar a folha de pagamento, enfim, que está atrasada desses órgãos. E aí entra em outra contradição o governo. Por quê? Porque quando foi aprovado esse projeto de lei que autorizou a venda dessas estatais, eu fiz uma emenda em qual nós solicitamos que os empregados, no caso de empresa pública ou sociedade de economia mista, no caso de privatização, que os servidores, os empregados públicos ali, fossem aproveitados no quadro efetivo do pessoal da administração pública direta ou indireta dos Goiás. E essa nossa emenda foi rejeitada na época da tramitação. E aí nós apresentamos um projeto de lei separado, ou seja, o Estado não está preocupado com os servidores. Então, a justificativa desse projeto, ele é totalmente inconcebível no momento que você manda R$500 bilhão para essas empresas, sem qualquer tipo de planilha, e observando que o próprio projeto de lei, ele diz que é para cobrir déficit. Que déficit é esse, se não há qualquer tipo de planilha? E aí foi quando eu observei aos pares a necessidade da diligência da Secretaria de Economia. Infelizmente foi rejeitada, porque a base vota às cegas os projetos do governo. Eu acho que nós, deputados, nós temos que exercer o nosso mandato, principalmente o poder, não só o poder legislativo, legiferante, mas também o poder fiscalizatório, de uma forma até independente. Tem matérias, caros deputados, que nós não podemos votar às cegas. Isso aí é prejudicar o erário, é dar um tiro no nosso poder de fiscalizar. Nós devemos exercer o mandato com uma certa autonomia. Como é que nós vamos votar um projeto que dá R$500 bilhão para esses órgãos que foram autorizados a serem liquidados, vendidos, privatizados, sem qualquer segurança jurídica, inclusive para os empregados públicos que estão lá, e eu não sei para onde vai esse recurso, de que maneira que vai, quais as dívidas, qual a necessidade, qual o prazo, cronograma de privatização dessas empresas.
Que o governo passado fez isso. Eu estou pouco me lixando para o governo passado, nem deputado eu era vereador, era delegado de polícia. O que importa é meu mandato atual. Então eu estou aí para exercer o meu mandato. E eu peço que os deputados analisem isso aí. Eu tenho certeza que, infelizmente, o projeto vai ser aprovado com o meu voto em contrário por isso. Mas os deputados, infelizmente, votam o projeto. Vem do governo, o projeto pode ter até uma receita de bolo que ele é aprovado na Assembleia. Então, infelizmente, é mais um projeto que vai ser aprovado sem qualquer tipo de análise econômica justificativa, ao meu ver, totalmente inconcebível, senhor presidente. Obrigado, devolvo a palavra. Deputado Bruno Peixoto, para discutir a matéria. Senhor presidente, nobres pares, deputada Leda, você sabe que sou apaixonado por Vossa Excelência e já expressei isso por inúmeras vezes. Mas, deputada Leda, Vossa Excelência tem um salário, excelente salário, sim. Porém, a estas famílias que estão em estado de vulnerabilidade, situação de vulnerabilidade, 250 faz a diferença, deputada Leda. 250 dá sim para adquirir uma cesta básica, comprar o gás, dá para alimentar seus filhos. Em relação à subvenção econômica, eu já expliquei. Aqueles deputados, amigo delegado Eduardo Prado, se Vossa Excelência votar contra essa matéria, Vossa Excelência está votando contra a ida do recurso para a construção de moradias. Repito, em parceria com os municípios, casa essa gratuita. Estou dando aqui uma informação, enquanto líder do governo, 350 milhões para a Agência Goiana de Habitação. Repito, para a construção de casas. Aquele parlamentar que votar contra, quero aqui dizer que a sociedade está observando, está dizendo não para a construção das moradias. Está dizendo o governo não pode construir casas. Sendo que, estou aqui informando, por mais que não esteja expresso, até mesmo porque a subvenção social, que poderia sim estar inclusa, por uma questão de agilidade, de tempo, até mesmo para aprovação de uma lei de subvenção social, optamos pela subvenção econômica. Peço voto favorável. Repito, para que no dia de amanhã, quando nos municípios estiver construindo as casas, entregando à população, e se alguém apontar o dedo e dizer, este ou aquele parlamentar votou contra a construção de casas no estado de Goiás. Então eu peço mais uma vez, por favor, votem favorável, votem a favor da população que ora necessita dessa moradia, que não tem condições de conseguir um crédito junto à Caixa Econômica para construir sua casa. Peço que votem favorável, pessoas que realmente precisam, vão fazer seu cadastro junto ao CRAS ou à Secretaria de Assistência Social dos seus municípios, terá um sorteio, famílias que verdadeiramente precisam de moradia e não têm condições. Então peço a todos, por favor, votem favorável a essa matéria. Em relação à IQEGO, repito, a IQEGO foi deficitária no último ano, por vários motivos. Teve sim prejuízo.
E o governo do Estado, pensando nos servidores que ali trabalham, está fazendo, repito, a subvenção econômica, está entrando para a empresa. Em governos anteriores foi feito transferência referente ao orçamento. Nós estamos fazendo a subvenção econômica. Se no dia de amanhã houver a liquidação da empresa ou até mesmo a venda da empresa, o Estado terá sim condições de rever esse dinheiro, diferentemente de quando se faz uma dotação orçamentária específica ou transferência. Por isso estamos e optamos pela subvenção econômica. Senhor presidente, nosso voto favorável. Encerrada a discussão, para encaminhar voto, o deputado Maicon Carreiro. Presidente, quero votar favorável a essa matéria, reiterar meu voto favorável a esse projeto do governo. Eu vejo que alguns deputados aí de oposição, alguns deputados tentam criar um alarde quanto ao montante, né? Quase R$500 bilhão. Mas vale destacar que desses 410 milhões de reais, mais de 350 milhões é para investir em moradia, é para investir em casa, da família que está sofrendo, da família que está pagando aluguel, da família que está passando arroxo. E mesmo assim, tem deputado que quer votar contra esse projeto e é o mesmo que cobra a entrega de moradias. Então não dá para entender, deputado Hélio, Vossa Excelência, que é um deputado experiente e muito ponderado nos seus posicionamentos, a pessoa cobra a moradia, o deputado cobra a moradia, mas vota contra a destinação do recurso que é para construir as moradias que serão gratuitas, mais de 4.000 moradias em todos os municípios do estado de Goiás. Em relação às subvenções para as empresas públicas que estão autorizadas a serem privatizadas, quero novamente destacar, a lei que autorizou não automaticamente vendeu a empresa. Agora tem que haver aí um investidor interessado nisso. Isso pode durar aí anos, inclusive. Enquanto for necessário, o Estado sim tem que aportar essas empresas com recursos do governo, até porque lá estão servidores, são pessoas humanas. Eu aqui, deputado, não quero me responsabilizar se amanhã o servidor não receber, como foi no governo passado. Portanto, eu tenho responsabilidade e voto favorável a essas subvenções, principalmente por saber que são 350 milhões que serão investidos em moradia para as famílias que mais precisam. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra. Deputado delegado Eduardo Prado, depois deputada Leda Borges. Senhor presidente, só gostaria de ratificar mais uma vez aí, inclusive ao deputado Maicon, ao deputado Bruno, que sou totalmente favorável à entrega de casa. Inclusive, quero ir com Vossas Excelências entregar as casas lá. É um prazer para mim. Eu acredito que, né, até porque eu confio muito no diretor lá, o presidente da GEAB lá, o Lucas, né, e confio muito no trabalho dele. Agora, o que nós não podemos fazer é votar coisas às escuras, né, sem legalidade. A Lei 4.320 de 64, que determina a questão financeira, ela especifica lá que a questão da subvenção econômica é no caso, né, dessas autarquias aí ter déficit. E se há déficit na GEAB, eu não sabia. E na lei, o que não está na lei, não está no mundo, princípio da legalidade estrita. Onde é que está aí, deputado Álvaro, escrito que esse recurso para a GEAB vai ser encaminhado para a construção de residências? Então há um vício material aí, ó, no projeto. No projeto nós temos que entrar com a ADIM, então, só pode, porque onde está falando isso aí, doutor Hélio? O senhor que é um deputado experiente, lá está falando em déficit. Se é déficit de todas que estão mencionadas. Se a GEAB não está em déficit, deveria ter feito um projeto apartado, separado, especificado que o recurso seria para quê, doutor Hélio? Para construção de casas. Se eu estiver errado, o senhor me corrija, porque o senhor é um deputado mais experiente do que eu. Agora, se está falando em déficit, o déficit é para todas que estão ali, observando que, na sua grande maioria, inclusive, vão ser liquidadas, vão ser privatizadas. Então, colocaram tudo num rol só, a GEAB, Metrobras, né, em questão de Iquego. Agora, o Bruno distorce, ele é o rei da distorção, né? O Bruno é um cara que... Aí o Bruno vai lá e fala que eu vou votar contra projetos da GEAB. Não, fala para o governador, se ele precisar, inclusive, de emendas para a gente ajudar aí na construção de casas, vamos juntar aí
emenda coletiva. O problema não é esse não, doutor Hélio. O problema, se o senhor observar aí, ó, que coloca de uma forma geral, né, genérica aí, R$500 bilhão, sem especificar valores de que para que déficit que é. A que déficit tem a GEAB? Então, se é para construção de casa, por que não ficou especificado? Né? Nós temos que estar, o projeto de lei, ele tem que ter suas nuances, tem que ter a sua especificidade, tem que ter todos os seus fundamentos jurídicos ali, justificativa. Do jeito que foi colocado aí, o deputado Gomide, inclusive, mencionou, aí fica especificado que todas estão em déficit, e a GEAB não está em déficit. E quem garante que esse recurso vai para ser construção de casa? O senhor garante, o doutor Álvaro, o deputado Álvaro, que vai para ser construção de casa? No projeto não tem nada especificando isso. Então, são, né, quase, né, 500 milhões de reais aí, colocados para empresas que, né, foram aí colocadas para liquidação. Então, é algo temerário, né, a votação desse projeto. Obrigado, senhor presidente. Deputada Leda Borges. Senhor presidente, nobres pares, deputada Adriana e todos que nos ouvem e assistem. O projeto de lei, deputado Maclin e deputado Bruno Peixoto, os dois líderes, não fala em construção de casa. Eu vou repetir. Fica autorizado o chefe do Poder Executivo a subvencionar, por meio de créditos suplementares, um montante de até 410 milhões, quase R$500 bilhão, para a Agência Goiana, Paquiquego, Metrobus, Goiás Telecom. Artigo 2º do projeto. As subvenções econômicas autorizadas deverão ser destinadas à cobertura dos déficits de manutenção das estatais mencionadas. Artigo 3º. A subvenção anual a ser destinada às empresas constará na LDO do Estado de Goiás. Artigo 4º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Retroagindo os efeitos. Ainda está retroagindo os efeitos a janeiro de 2021. Portanto, o que significa isso aqui? Que já estão passando o recurso. Se é para retomar os efeitos para 2021, em janeiro. Portanto, deputados, não há lugar nenhum que diga que esse recurso para a GEAB é para construir casas. Nenhum. E se não está na lei, não há cumprimento. Não adianta dizer que quem vai votar não porque está contra casinha. Jamais. Eu construí quase 500 casas, gratuitamente para o povo, mas dentro da legalidade. Esse dinheiro aqui está dizendo que é subvenção a déficit, déficit de manutenção das agências, dessas empresas que vão ser vendidas na sua maioria. Portanto, não adianta vir com esse terrorismo contra a legalidade. Não adianta terrorismo aqui. Meu voto é não, o meu. Porque aqui não fala de casas. Projeto mal feito. Por que não mandou da GEAB separado? Falando que era para construir casa para o povo, que até hoje não entregou nada. Só casa paga para o povo, subsidiado, que era o programa que nós tínhamos na GEAB. Deu sequência, pelo menos isso. Deu sequência ao projeto. Agora, casinha de graça, a zero, até hoje nenhuma. E a gente quer construir muitas, que o povo precisa. Encerrado o encaminhamento de voto, eu solicito a liberação do placar eletrônico. Liberado para votação.
Deputado Álvaro Guimarães. Deputado Doutor Antônio. Deputado Gustavo Seba. Deputado Cairo Salim. Deputado Vinícius Cirqueira. Deputado Alisson Lima. Deputado Tiago Albernaz. Deputado Delegado Eduardo Prado. Deputado Rafael Gouveia. Deputado Lucas Calil. Deputado Irmãos Cruvinel. Já tem 21. Deputado Carlos Cabral. Deputado Jefferson Rodrigues. Já tem 21. 21 votos. Presidente, pela ordem, senhor presidente. Opa, deputado Álvaro Guimarães tem a palavra. Presidente, pela ordem. Tem a palavra, deputado. Estou tentando votar aqui, votei várias vezes, mas o voto não apareceu, porque o meu voto é favorável. Vou registrar seu voto aqui, deputado. 22 Favorável, votos. Com o deputado Álvaro Guimarães, que está registrando nominalmente 23 votos, sendo 16 favoráveis, 7 contrários. Está aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Senhor presidente, processo em fase de primeira discussão e votação, 6303, Governadoria do Estado, cria o programa de alfabetização Alfa Mais Goiás, pela criança alfabetizada, em regime de colaboração com os municípios goianos e da outras providências. Está em discussão. Deputada Leda Borges. Senhor presidente, nobres pares, deputada Adriana, todos que nos assistem. Bem, eu já votei na comissão mista pelo sim, mas vou fazer as seguintes observações, senhor presidente. A época mais difícil que a educação passou foi durante a pandemia. As crianças de ensino fundamental, primeira fase, que é a alfabetização, foram as mais apenadas, porque esse sistema remoto não as atinge. A alfabetização tem que ser um trabalho presencial, com professor intermediando essa alfabetização e desenvolvimento desta criança. Por que demorou tanto? Por que se tirou de um lado dos servidores da educação, e muito se tirou ao longo desses 3 anos, e agora criando uma bolsa. Está tentando se redimir? Por isso que eu digo para Vossa Excelência, senhor presidente e nobres pares, e da deputada Adriana, não há uma inserção desses benefícios dentro da política pública. Estão sendo feitos de uma forma aleatória, de uma forma de falta de planejamento, de desespero, porque vai ver o fracasso que foi a educação durante a pandemia, por falta de internet, por falta de um monte de coisa. Eu vou votar favorável sim, mas com essas observações. Nós somos convocados para extraordinárias para fazer um monte de projeto esparso, fora da política pública, seja social, seja educacional, só para o ano que vem, que é ano eleitoral. Porque com as retiradas dos direitos dos servidores da educação, como é que agora tem recurso, deputado Antônio? Agora tem recurso para transferir renda. Agora, não, mas agora é que ele arrumou a casa. O Estado está superavitário há muito tempo. Há muito tempo, Marclim. Não é de agora não, deputado Marclim. E, no entanto, foi severo com os servidores públicos. Foi severo com os vulneráveis. Foi severo com o cidadão goiano. Quando eu vejo lá manutenção de GO, uai, mas é obrigação, gente. Quem tem que fazer manutenção é o Estado mesmo, de GO. Às vezes faz 5 quilômetrozinhos assim, ó. Olha,
Gente, nós temos que ir lá no povo saber como é que está a situação. Houve tanto retrocesso na área social que voltou à década de 90 com cesta básica, ao invés de trabalhar transferência de renda. E agora a bolsa alfabetização. Ótima ideia. Não estamos discutindo sobre isso. Alfabetização mais Goiás. Mas em tempos atrasados. Em tempos que a criança hoje, que a educação hoje vai sofrer o reflexo dessa falta de acesso à internet, dessa falta de vacina, que querem voltar em agosto de qualquer jeito. E os adolescentes, os jovens, os alunos não estão vacinados. Que é outro debate que essa casa precisa fazer, senhor presidente. Colocar em risco a comunidade escolar, os alunos, a família dos alunos, sobre esse retorno em agosto de qualquer jeito. Meu voto é favorável, mas com essas observações, da falta de planejamento, está tudo fora da política pública estadual, só rompante, urgência, porque senão o IDEB vai vir aí e vai ser ruim para Goiás. Porque até hoje está se colhendo frutos de IDEB passados. Agora que a gente vai ver. Então, senhor presidente, eu devolvo a palavra para o senhor. Muito obrigado. Encerrada a discussão, está em votação. Encerrado. Solicito a liberação do placar eletrônico. Liberado para votação. Pela ordem, senhor presidente. Deputado Álvaro Guimarães tem a palavra. Não estou conseguindo votar, senhor presidente. Meu voto é favorável, viu? Tá bom, eu vou pedir para a nossa assessoria ligar para Vossa Excelência, deputado. Por favor, nossa assessoria, eu já solicitei, vocês não ligaram até agora, vamos puxar a orelha de vocês aí para resolver esse problema. Vamos ser mais ágil. 23 votos, computando o voto do deputado Álvaro Guimarães. Está aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Senhor presidente, processo em fase de primeira discussão e votação, 6299. Governadoria do Estado dispõe sobre a adesão do Estado de Goiás ao benefício fiscal previsto na legislação do Estado de Mato Grosso, conforme a Lei Complementar Federal número 160, de 7 de agosto de 2017, e o convênio ICMS 190/17, de 15 de dezembro de 2017. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Obrigado, deputado. Esse é importante. Encerrado. Solicito a liberação do placar eletrônico. Liberado para votação. Deputado Álvaro Guimarães, deputado Iso Moreira, deputado Gustavo Seba, deputado Caio Salim, deputado Vinícius Cirqueira, deputado Alisson Lima,
Deputado Tiago Albernaz. Pode causar. Deputado delegado Eduardo Prado. Deputado Rafael Gouveia. Deputado Lucas Calil. Deputada delegada Adriana Corse. Deputado Irmão Scruvinel. Deputado Carlos Cabral. Deputado Jefferson Rodrigues. Ok. Deputado Álvaro Guimarães, Vossa Excelência confirma seu voto sim? Confirmo o voto. Não Ok. votei de novo aqui. Obrigado. 23 Meu voto é votos. favorável. Meu voto é favorável. Ok. 23 votos, computando o voto nominal do deputado Álvaro Guimarães. Está aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação, 6305, Governadoria do Estado, cria a Bolsa Qualificação, a Bolsa Alfabetizador e o Auxílio Alimentação, senhor presidente. Processo está em discussão. Discutir a matéria, deputada Leda. É o governo, as políticas... Boa tarde, senhor presidente. Senhor presidente, eu só vou fazer uma observação. Vou votar sim, mas eu vou fazer uma observação. Bruno, deputado Bruno, o senhor não estava a hora que eu fui explicar isso aqui. Aqui dentro deste projeto, o senhor tem o auxílio alimentação para jovem aprendiz, beleza? Está aqui. O governador Caiado suspendeu o programa pelo decreto 98/92 de junho deste ano. Portanto, está se criando o auxílio para quem? Se nem projeto tem, nem o programa tem. Então, como é que passa o carro na frente dos bois? O meu voto é sim, mas com esta observação. Não existe hoje o deputado Henrique Arantes, presidindo essa sessão, foi secretário da pasta. Ele implementou o Jovem Cidadão antes de mim, assim que foi criado o programa. Hoje, não há programa. Como é que eu crio um auxílio para ninguém? Eu nunca ouvi, por isso que está tudo fora da política pública. O mais importante é ter o jovem cidadão ou o jovem aprendiz. Agora, o auxílio alimentação é um projeto que nós estamos votando inócuo. Por quê, senhor presidente? O deputado Henrique Arantes sabe, não tem como contratar menor aprendiz pelo Estado. Essa é uma contratação indireta, porque ele é menor. Ou é por um instituto como o IEL, ou é por uma OS que no bojo do projeto já tem o auxílio alimentação em pecúnia no projeto. E eu não estou compreendendo como é que se cria auxílio alimentação sem saber até agora como é que esse programa no governo Caiado vai acontecer. Porque era só ter seguido o programa. Eram 5.000 jovens já. Aí só agora ele acordou, de tanto eu falar, suspendeu o programa agora, porque é uma lei, e o deputado Henrique Arantes era o secretário quando criou esse programa, e agora o programa está suspenso, dizendo que vai ter uma contratação direta, o que não pode, eu não estou vendo uma questão legal, é por uma OCIP ou uma OS, e dentro do projeto já tem o ticket de alimentação, em recurso também. Então a gente vai votar, porque benefício é benefício, vulnerabilidade é vulnerabilidade. O goiano está esperando há 2 anos algum tipo de benefício, 3. Agora, só à beira de uma eleição, daqui 1 ano, é que vai ter a necessidade do vale alimentação, do auxílio, sem ter jovem. Tirou esses jovens todos. Parece até que não existia vulnerabilidade até agora. Até essa semana. Agora é que está tendo fome, está tendo, no caso desse projeto que é maravilhoso, é o maior projeto, programa de inserção
inserção do jovem ao trabalho, é esse programa, e que não tiveram dó quando assumiram, suspenderam, não cumpriram uma lei que só agora o governador suspende e vem com o auxílio. Quer dizer, está tudo na contramão da política pública. Tudo na contramão. A política pública tem que chegar ao cidadão, tem que chegar ao jovem, tem que chegar às famílias vulneráveis, tem que chegar ao socioeducativo nesse programa de inserção ao trabalho do jovem. E aí não tem o programa e agora vai ter o auxílio alimentação. Quer dizer, a gente vai votar, sim, pelos benefícios que estão neste projeto. Agora, que é uma incoerência, é muita incoerência, deputado Antônio, porque eles não sabem nem a forma que eles vão contratar para poder criar o auxílio. Infelizmente, eu quero é que o governador Caiado conclua o ITEGO da minha cidade, que está parada no governo dele, porque nós não terminamos, deixamos 96% do ITEGO pronto, e está lá a obra sendo acabada. Isso também é improbidade. Devolvo a palavra, senhor presidente. O processo está em votação, encerrado. Peço a liberação do painel para que os senhores façam o registro do voto. Queria convidar os deputados que estão de forma remota, às vezes não estão assistindo o vídeo, o doutor Hélio ali 100% atento, mas às vezes algum parlamentar deixou ligado, foi na cozinha buscar uma água, um misto quente, igual tinha um caroço, eu vi ele direto comendo um misto, e bem feito o misto dele. Mas se tiver aí, queria pedir aos colegas para registrar o voto, por gentileza. O senhor está me vendo aí, presidente? Estamos te escutando, deputado Álvaro, e vendo também, em alto e bom som. E o senhor já votou, seu voto foi registrado. Agora deu certo, já votei. Temos 19 votos, faltam 2, senhores. Temos 21 votos. A votação está encerrada. Todos os votos favoráveis, nenhum contrário. Para a segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação, 6304, Governadoria do Estado, cria o incentivo à alfabetização destinado a premiar as escolas públicas da rede estadual e municipal de ensino, de acordo com os resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação do Estado de Goiás na alfabetização IDEGO-ALFA e no Sistema de Avaliação Educacional do Estado de Goiás, SAEGO. O processo está em discussão, encerrada, em votação. Encerrada. Peço a liberação do painel para o registro do voto dos parlamentares. Sardinha. O que você está querendo? Uai, depois tu quer. Depois... 13 votos, senhores. Faltam 8 para ter o quórum mínimo. Já temos 20 votos favoráveis, 21 votos, 22. Mais algum parlamentar não registrou? Então é isso, senhores. Votação está encerrada. Temos 22 votos, Henrique, todos favoráveis. Henrique, eu considero o meu, eu não consegui, Henrique. Deputado Chico? Cageli, isso. Tá, deputado Chico Cageli, vota favorável, deputado? Deputado Chico Cageli, como é seu voto? Favorável. Beleza. Aprovado com o voto do deputado Chico, 23 votos favoráveis à segunda discussão e votação. Os processos encerraram, né, deputado? Apenas essa ordem do dia. Então, a gente convoca a sessão extraordinária para o dia de amanhã às 16 horas e encerra por hoje. Um abraço a todos.